Atenção, senhoras e senhores. Atenção, senhoras e senhores. Vocês estão... Vai começar o show. Tenham um bom divertimento. Olá, minha gente, estamos aqui no quinto episódio do Circo Cast Itinerante. Me encontro em Sumé, no Cariri Paraibano, com Alan Barros, palhaço salsicha, para registrar um pouco dessa história. Artista solo que viaja de Kombi. Alan, tu poderia compartilhar um pouco de como que se iniciou, como que chegou o circo na sua vida? Pode começar. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. A arte, no geral, ela surgiu a partir de um movimento que a gente tinha aqui em Sumé chamado Secas, Semana de Cultura e Arte de Sumé. O Secas ele surgiu em 2007. Na verdade, antes, foi junto com o meu ingresso na faculdade de jornalismo, onde o embrião do Secas, ainda antes, foi a escrita, né? Foi o jornal Ideologia, que a gente lançou aqui na cidade com alguns amigos, e era um folheto, né, que falava sobre cultura, sobre política, e que a gente fez uma edição assim fizemos 12 edições, né? 12? 12, saiu um ano, era mensal. Aí saiu foi de 2006 a 2007. Em 2007 terminou o movimento, porque cada um foi para um lado e tal. E eu estava no início da minha faculdade de jornalismo. Foi quando conheci Ricardo Peixoto, um amigo, né? Se tornou um grande amigo. E juntos tivemos a ideia de fazer um movimento aqui em Sumé de acordo com as coisas que ele fazia, né? Que era mais ligado na fotografia. Daí surgiu o Secas, o que era essa proposta de fazer uma semana de atividades artísticas mais voltadas ao que ele fazia, né, que era a fotografia, mas também com mostra de cinema, com movimentação com os artistas locais, por exemplo, um grande apoiador foi Zito, né? Zito tinha um grupo de teatro, tinha também Quem é Zito? Zito Júnior, que é um artista daqui de Sumé, um mestre da cultura daqui de Sumé. Ele é artesão, é pintor, é escultor, é poeta, é desenhista, é professor de matemática e etc e tal. E é jogador campeão de futebol de botão. De futebol de botão e peladeiro também. De vez em quando joga umas peladas lá nos campinhos aí da Jurema, do sítio. E aí sim, aí surgiu o Secas. E o Secas ele começou com uma movimentação bem espontânea, assim, onde a gente foi realizando as atividades de acordo com o que tinha, com as pessoas que estavam, e depois que Ricardo veio, começou a vir outros artistas nos outros anos, né? Algumas pessoas de João Pessoa, outras de Campina Grande, aí começou a envolver a comunidade do Cariri como um todo, começou a vir gente de Monteiro, de Serra Branca. E aí o evento começou a crescer, né? Foi quando a gente começou a aprovar nossos primeiros editais. No início ele era completamente independente. Isso, completamente independente. Os artistas que vinham de fora vinham assim por amor à causa. Apoiar, né? Acreditar no evento. E também tinha algumas parcerias, poucas, né? Mas tinha. Tinha o que o meu pai chamava de patrocínio, né? Que era receber as artistas, ficar todo mundo em casa, na casa dos meus pais. Apoiar com alguma coisinha ou outra, depois é que a prefeitura veio chegar junto também. Eu tinha uma tia que trabalhava na Universidade Estadual da Paraíba e ela sempre desenrolava assim, coisa de material gráfico. Aí a gente começou a ter os panfletos, cartazes, as coisas assim, né? Do evento.
E isso, e aí começou a aprovar os primeiros editais, né? A gente aprovou um do MINC, do Ministério da Cultura, depois aprovou um da BNB e depois do governo do estado, né, através de Funesc e Secult. Acabou que o evento foi crescendo, tomando proporções maiores, envolvendo mais pessoas, as pessoas da organização que eram do início foi renovada, né, algumas foram saindo, outras novas foram entrando, e o público jovem ficando ensandecido pela coisa e chegando cada vez mais gente. Completamos 10 anos de organização de secas, né? Desse evento. Se tornou assim meio que o evento referência do interior da Paraíba, assim, Até dia de hoje, né? Tem muita gente que fala, secas, aquele festival, assim, ele é conhecido e falado até dia de hoje, né? Sendo que a última edição foi em que ano? Foi em 2017. Acabou de que começou a envolver cada vez mais pessoas, o público jovem chegando muito junto. E teve uma história que eu achei muito incrível, assim, que na época eu não tinha também tanta noção tanta compreensão, assim, do quanto esse festival chegava e atravessava as pessoas, né? Meio que tava nessa perspectiva de querer fazer alguma coisa e eu gostava disso, assim, mas não tinha tanta ciência disso, né? Do quão ele chegava nas pessoas. E acabou de que quando foi nas últimas edições, tava só eu, assim, que tava desde o início, junto com um público jovem, né? Assim, com uma galera, assim, de tipo seus 18 anos, 17 anos, 19. E teve uma menina que eu fui perguntar, eu perguntei a todos, né, que entraram na organização, por que eles estavam ali, fazendo aquilo, qual era o interesse deles. E aí uma menina disse, eu tô aqui porque eu conheci quando eu era criança. Quando eu era criança eu tava lá e vocês levaram uma oficina pra minha escola e eu me identifiquei muito com aquilo e eu queria entrar na organização do evento. E aí ela tinha 10 anos e aí naquele momento ela tava com 18. E isso me impactou bastante, assim, quando eu ouvi esse relato. Mas eu não tinha noção da dimensão da coisa, né? E tomou uma proporção realmente, assim, grande a partir dessas pessoas, né? A partir do quanto o festival começou a se expandir e ir para muitos lugares, né? Tipo, não só na cidade, como ir para dentro das escolas, para os interiores assim do município, que é um município grande, né? Ia para a zona rural, ia para o Pio Décimo. Ontem fiquei sabendo que é a terceira cidade da Paraíba com a maior população rural, né? Em extensão, né? O Sumé é o terceiro maior município do estado. É menor só que Monteiro e que Pombal. Então, é um município muito grande que tem uma zona rural enorme e bem populosa, né? Consequentemente. Que mais? Pronto. Aí, isso tudo de secas, né? Sim. Porque o secas foi... E aconteceu 500 histórias, enfim. Depois vai ter um momento oportuno de contar as histórias, né? E no secas eu conheci... Foi o momento, assim, da vida onde eu me aproximei de outros ramos artísticos, né? Que no início eu era só esse agitador cultural. Eu queria fazer alguma coisa e queria estar próximo dos artistas, das pessoas e tal. E a partir daí que foi aparecendo... Mas já tocava seu pandeirinho, né? Não, a partir do secas foi a primeira coisa de tudo. Tinha os instrumentos em casa, né? Que meu pai sempre gostou de batuque, da sumé samba, que era o povo das antigas, os coroas que se reuniam para fazer o som. E eu sempre, desde pequeno, convivi com muito instrumento de batuque, de arquibancada, de estádio, né? De surdo, de tamborim, de pandeiro, de tudo mais. E sempre gostei desse espírito festivo, né? Isso eu acho que eu herdei do meu pai, assim. Ele tinha isso muito forte. Acaba que por conta disso também a gente faz as coisas, né? Faz os movimentos. E o secas era esse espírito festivo, né? De encontro de arte, de artistas e fazedor de cultura. E aí, a partir do secas, eu conheci outras linguagens artísticas, dentre elas o teatro. E eu lembrei que
Eu fiz teatro pela primeira vez quando criança com Zito também. Zito é uma super referência, assim, da minha vida, né? E de muitos jovens daqui de Sumé, da minha época e também de outras gerações, né? Que ele continuou sendo professor. Fiz teatro lá com Zito quando criança. Fiz a minha primeira peça, chamava Os Cachaceiros. A gente fazia esses personagens clássicos, né, do interior. Com essa proposta com o Zito, eu gostava muito de fazer imitação, de criar uns personagens, assim, tem alguns amigos da infância que eram muito bons nisso. A gente fazia de criança, assim, essas brincadeiras de ficar gravando na rádio umas vozes, né, umas coisas, umas entrevistas, a gente inventava os personagens, sempre gostei um pouco disso. E aí Zito trouxe a gente pra brincar de teatro. Eu gostei, conheci o teatro. Até que chegou uma peça que a gente tinha que dançar e eu tinha vergonha. Aí foi quando eu saí do teatro. mas ficou ali, né? A sementinha plantada. E quando foi com Secas, foi quando eu me reaproximei do teatro, redescobri o teatro. E disse, nossa, quero muito fazer isso. Paralelamente ao Secas, em Campina Grande, eu estudava, eu conciliava nessa época, né, a faculdade de jornalismo com as atividades aqui em Sumé, a faculdade de jornalismo lá em Campina Grande, na UEPB. Aí eu ficava lá durante a semana na faculdade, vinha pra cá no final de semana sim, final de semana não, essas coisas assim que é clássica assim do jovem dos interior da Paraíba, né? Eu conheci o teatro no Secas, né? Reaproximei e comecei a fazer teatro lá em Campina Grande. Lá foi quando eu comecei a me envolver lá na faculdade com o movimento estudantil. E esse movimento estudantil, eu sempre fui mais ligado à parte da cultura. Tinha esse braço do movimento estudantil, né? Tinha a parte da galera que era mais militante, mais de tocar fogo nos pneus, e tinha aquela parte da galera que ficava mais viajando ali, em tocar violão, e eu era mais dessa galera. E aí você voltou para o teatro, então? Foi, e aí eu comecei a fazer teatro lá em Campina com essa galera do movimento estudantil. Tinha um guia para esse grupo ou eram pessoas, alunos que se juntavam para experimentar? Como que funcionava? Inicialmente eram pessoas que se juntavam, porque todo mundo era do movimento e a gente queria falar sobre questões sociais. Muita gente do curso de Sociologia, a grande maioria do curso de História, aí tinha eu e outra galera do curso de Comunicação, e a gente queria muito falar sobre essa temática de críticas sociais. Foi quando apareceu o Teatro do Oprimido, né? O TO de Augusto Boal. E essa galera era bem na linha do TO, né? Todo mundo ficou, teve 3 pessoas que se tornaram facilitadoras, dentre elas o meu amigo Newton, você conheceu, Newton, Pablo também e Ítalo. E um dado dia, assim, eles eu tinha trazido pro Secas também nas primeiras edições, porque sabia que fazia algum movimento lá e todo mundo que era da cultura eu queria trazer, né? Fazer alguma coisa. E um dado dia, Pablo me encontrou na rua lá em Campina Grande e disse, vamos fazer teatro com a gente. Eu me sentia muito tímido nessa época e disse, eu vou pra perder a timidez. E quando chegou lá, tava todo mundo meio que montando uma peça, né? Sobre de teatro do oprimido, sobre uma situação que tinha acontecido de invasão, de massacre de um assentamento do MST. Em Campina Grande. Numa cidade próxima. Sim. Mas é porque em Campina fica vizinho de muitas cidades, né? E aí todo mundo meio que tinha essa articulação, sabia das coisas que estavam acontecendo. E pronto. E aí a gente começou a montar essa peça, fez uma primeira montagem em estilo teatro-jornal, né? Mas também montava teatro fórum, que era... Você tinha quantos anos? Eu tinha 21, por aí, 21, 22, alguma coisa assim. Isso foi em meados de 2008 ou 2009, alguma coisa dessa. Ou 10, enfim. Sei que não, foi 10 não, foi por aí mesmo. O Secas, ele começou em 2007. Eu comecei a faculdade em 2006, 6.2, né? Que é aquela que a gente começa no meio do ano. Esse movimento teatral começou, eu entrei ali por 8, 9, né? Que era também junto com o movimento estudantil. E comecei a
fazer parte também do CUCA, que era o Centro Universitário de Cultura e Arte. É um movimento que tem da UNE, né, dessa parte da União Nacional dos Estudantes, que mexe com cultura. E tinha o CUCA da UNE de Campina Grande, que era um espaço físico da UFCG, onde os estudantes todos, assim, tanto da Federal de Campina Grande quanto da Estadual, se uniam para fazer os movimentos acontecer lá nesse prédio, né? E foi quando eu fui morar nesse prédio. Eu me mudei para esse prédio para ficar tomando de conta do prédio e fazendo os movimentos lá, junto com essa galera que fazia o Teatro do Oprimido. Daí, em um dado momento, em 2009, acontece de uma professora chegar em Campina Grande, passar no concurso e começar a ser professora lá na UFCG, que é Eliane Lisboa, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim. Ela chegou na proposta de ser professora, mas também, junto com o pessoal do CUCA, que era essa galera que eu fazia parte, escreveu um projeto que foi aprovado para ela fazer uma residência artística de teatro, né? Ela era professora de teatro e foi quando ela pegou essa galera que fazia nós, né? Que fazia essa movimentação e vamos estudar teatro. Era uma galera que a gente tinha um perfil muito mais assim de o que a gente vai falar. O que era o quê? Era sobre o movimentos sociais, movimento estudantil, sobre as denúncias, sobre as coisas. E ela chegou trazendo pra gente o como a gente vai falar, ensinando a gente a atuar de verdade, que ninguém sabia. Todo mundo era da vontade, na coisa na militância, na porrada, tiro, porrada e bomba. Só que não, ela chegou trazendo essa sutileza, essa delicadeza. E foi quando meio que aconteceu naturalmente um peneirão, né? Muita gente... Foi-se embora. Muita gente viu que, eita, nossa, atuar Tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que se preparar, tem uma história aí. E o meu foco não é esse, o meu foco é faculdade, mestrado, etc e tal. Muita gente aconteceu isso, né? E eu fui me identificando com isso. Eu comecei a me identificar com a atuação. Eliane começou a ver potencial em coisas que eu só fazia brincar, né? Como as imitações das pessoas, o fazer as vozes, o fazer as coisas engraçadas. E ela foi a primeira pessoa que identificou isso em mim. E no início a nossa relação não era boa, assim, porque ela era uma pessoa super disciplinada e eu era uma pessoa super banda voou, assim. Super desmantelada. Muito desmantelada. Muito, assim, né? Jogado. E foi um tempo até eu entender também, né? Que pra fazer teatro eu tinha que ter muito mais disciplina, dedicação, entrega, né? Até que montamos uma primeira peça que tinha um elenco, era quase todo mundo que fazia parte desse movimento. A gente chegou ainda a fazer umas viagens, foi apresentando no Recife, apresentou no Rio e apresentou em algumas comunidades em Campina Grande, né? Que era um espetáculo que falava sobre uma ocupação de um bairro periférico da cidade, né, do Pedregal. Enfim, e a chegada dela meio que foi um divisor de águas, assim, pra gente que seguiu na arte, né. Acabou de que depois dessa montagem, depois dessas apresentações, todo mundo meio que foi definindo o seu lugar, né. Muita gente não deu mais, realmente, assim, queria seguir a faculdade de suas coisas. E outras pessoas foram ficando, dentre elas eu. No final, a gente acabou ficando só ela, eu e outras 3 pessoas, né? Eram 5 pessoas que formamos o Grupo Teatral Aropemba, lá em Campinas. E pronto, isso foi na época também que eu me formei na faculdade de jornalismo, em 2010, e fiquei com o grupo e com os Secas aqui em Sumé. Então eram as duas coisas que eu fazia, assim, era participar do teatro em Campina Grande e da produção cultural aqui em Sumé. Esse grupo a gente montou algumas esquetes, algumas apresentações menores, né, curtas, até que a gente montou o carro-chefe mesmo, assim, que foi um espetáculo que foi quando eu estudei mesmo a atuação, né? A gente se debruçou sobre os livros de Stanislavski e começamos a ver a preparação do ator, né? Que foi uma peça chamada Retorno à Coralina, de um autor argentino chamado Juan Carlos Gené, e que essa peça falava sobre muitas coisas. Eu fazia o papel do protagonista e que tinha mais fala,
falas, né? Que era uma peça de 1h40. Era um filme, assim, uma longa-metragem. Mas foi a peça que fez o grande desafio, assim, né? Da atuação, né? Do conseguir segurar um público. 1h40, né? De 1h40, exato. Mas também foi aquela peça que era palco italiano, era apresentada em locais fechados, né? No teatro. Foi a época também que eu morei no Teatro Municipal de Campina Grande, né? Isso aí já estamos em 2012, 13. 12 a gente passou o ano inteiro montando essa peça. E 13 o ano inteiro apresentando ela. Apresentamos muitas vezes, assim, em muitos lugares também. A gente circulou nos teatros de João Pessoa, a Lagoa Grande, Areia, Campina. Saiu da Paraíba ou ficou na Paraíba? Ficou na Paraíba. A gente não saiu da Paraíba. A gente circulou por dentro do estado. Sim, circulou bem. Taperoá, enfim. E daí, dessa peça, vocês continuaram com o grupo ou como que aconteceu? Pronto, aí o que acontece? Antes eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, porque eu esqueci de falar outra coisa. Paralelamente a isso tudo, ali logo no início do Secas e ali também quando eu tava começando a fazer teatro, nessa época aí que eu me considero bem jovem, bem adolescente para jovem, teve um dia que eu tava lá na Praça da Bandeira, em Campina Grande, e vi uma apresentação do Palhaço Chuchu, que é Luiz Carlos Vasconcelos. E foi minha primeira grande referência nisso, que acaba sendo o que eu faço hoje, né? Eu me encantei pela apresentação, de ver ele sozinho, sustentando um público no meio da rua, e isso ficou gravado na minha memória, né? E eu, quando terminou a apresentação, olhei e disse, nossa, eu quero fazer isso da vida um dia. Só que ficou isso ali, aí a vida acontece, né? Várias coisas levam pra vários lugares, e isso ficou guardado ali em algum canto. E aí pronto, aconteceu esse movimento outro todo. Quando foi em 2013, a gente apresentou essa peça muito, e chegamos no ano de 2014. Pra mim foi um ano muito intenso. Foi o ano onde eu saí do grupo Teatro Arupemba, porque eu saí de Campina Grande e fui morar em João Pessoa pra estudar teatro na faculdade. Aí Eliane sempre foi uma pessoa muito apoiadora, assim, ela tinha muito orgulho de me ter como alguém, assim, que ela ajudou, né, a se formar enquanto artista e tal. Era uma pessoa muito amiga, muito maravilhosa, assim, e aí ela super vibrou, ela ficou com, assim, tipo, é isso, né, tá saindo do grupo, mas ela super amou, vibrou e adorou eu tá seguindo a área artística, né, tá seguindo esse caminho. Estudar teatro, né? E de estudar isso. Enquanto que os outros atores e atrizes que continuaram com outro espetáculo, né? Eles fizeram outra montagem, pessoas maravilhosas e tal. Mas acabou que eles também tinham outras coisas, né? Eles também tinham mestrado em outras áreas. E no final das contas eu fui o único que segui na arte mesmo, assim, né? Sendo só isso, né? Aí fez a faculdade? Aí entrei na faculdade de teatro em 2014, em João Pessoa. Foi quando eu me mudei para João Pessoa, e foi quando também eu conheci outras que foram as minhas referências no circo, né? Que foi a família Losiranzi. Fiquei muito amigo de Juni e Vicky. Eles foram entrevistados no podcast anterior. Massa. E aí Juni e Vicky também foram pessoas, assim, importantíssimas para minha formação. Eu digo que eles foram padrinhos do meu palhaço, né? Padrinhos do Salsicha. E Vicky foi a pessoa que me incentivou a ir trabalhar na rua. Quando eu cheguei em João Pessoa, eu tava num contexto, assim, também de um pouco de confusão familiar, assim, né? Com meu pai, né? Essa questão toda, né? De vir de uma família tradicional, burguesa, e tá largando tudo pra fazer teatro. E isso não é muito bem aceitável, né? Algumas famílias. Boa parte. A maioria, Mas era um momento também que a gente tava entendendo, né? A gente tava entendendo o que era isso, o que era possível de ser feito. Daí, 2014 também foi um ano que eu sempre gostei também de aventuras, né? De viajar, de pegar carona, eu pegava muita carona. Aí 2014 foi quando me convidaram, uma menina me convidou pra gente ir junto para o Rio Grande do Sul, né? E fizemos uma viagem que foi no início do ano, em janeiro, num ônibus lá da UFPB, né? Da Federal da Paraíba, lá de João Pessoa, e que desceu até lá, o Rio
Grande do Sul pra participar de um evento, né? E aí foi uma viagem muito massa, porque a gente ficou lá junto durante o evento todo. Quando terminou o evento, a galera voltou e eu quis ficar. E fui mochilar por ali, né? Aí desci, né, de Porto Alegre, fui pro Uruguai, aí passei um mês viajando por lá e foi muito massa. E foi quando também conheci muito as galera que trabalha na rua, as galera que trabalhava com malabares, com pirofagia, com artesanato. Em outro momento também paralelo a tudo isso, teve também muitas coisas acontecem, né? Paralelas, na época, além da faculdade de jornalismo também, eu também fiz uma outra grande amizade, que foi também outro mestre na minha vida, que foi o Gaúcho, né? Que a gente chama ele de Gaúcho, o apelido dele. Que era meu amigo, o Gaúcho lá de Belo Jardim, aqui em Pernambuco. O Gaúcho. O Gaúcho. Só que é isso, ele é uma pessoa viajada, né, que tinha morado uma época no sul, mas Gaúcho foi uma pessoa que ele me ensinou a fazer macramê, me ensinou muito sobre arte de rua, né, ele foi quem me ensinou a jogar malabares, assim, o início, né, que eu jogava bem mal, mas enfim, era só pra ter a primeira noção. E sobre isso, sobre a vida da rua, né, ele foi essa primeira referência que eu tive. E aí quando eu fiz essa viagem do sul, né, esse mochilão, me veio à tona de novo isso, né? Eu tinha feito essa experiência com ele, com o Gaúcho. As experiências foram, né, por aqui mesmo, em Campina Grande, João Pessoa, em Recife. E aí foi quando eu voltei dessa viagem do sul, com esse desejo, né, de querer viajar com a arte, né? Como é que eu faço pra viajar, que é uma coisa que eu gosto muito, né, das aventuras, das coisas, mas com alguma apresentação, né? Essa apresentação, seja ela de malabares, ou seja com os macramê também, com essas coisas aí. Mas paralelamente, ainda estava a faculdade acontecendo, ou não estava mais? Porque eu fiz assim, tem o paralelo de Gaúcho, estava a faculdade acontecendo. Sim. Mas aí depois... Nessa viagem para o sul, eu não estava na faculdade ainda. Foi no início do ano. Eu entrei na faculdade de teatro só depois. É que eu fiz 2 faculdades, né? Sim, jornalismo e depois teatro. Só que teatro, eu comecei mais ou menos ali por maio, por abril, alguma coisa assim. Essa viagem do sul foi em janeiro. Aí eu voltei pra cá. Quando voltei pra cá, foi quando eu fui pra João Pessoa, nessa perspectiva, né? De morar lá. Enfim, tem até outras histórias sobre isso, mas não vou nem contar, porque senão vai ultrapassar 2 horas de podcast. Mas eu fui pra João Pessoa, e quando chegou em João Pessoa, eu tinha meio que feito um projeto com outro amigo, né, com o Fernando, e ele dava tudo certo pra mim ir dar aula, né, numa escola lá que ele coordenava. Aula do quê? Aulas de iniciação teatral. E quando eu cheguei pra dar essas aulas, deu errado o trabalho. O recurso não caiu, etc, e não teve como. Foi quando eu disse, não, eu não quero voltar pra Campina Grande, eu quero pelo menos estar aqui em João Pessoa, né? Tem que fazer alguma coisa. E aí foi quando apareceu o ingresso de graduados, né? Ou seja, tipo, quem já tinha alguma graduação não precisava fazer um vestibular para entrar no curso de teatro. Precisava só fazer a prova de habilidade específica. E é aquela prova para testar conhecimento teatral, né? E aí eu fiz a prova de habilidade específica e passei. E foi quando anunciei para as pessoas que realmente estava me mudando para João Pessoa, e a Eliane super apoiou e tal. Pronto, cheguei em João Pessoa. Quando cheguei em João Pessoa, agora falta eu arranjar um trabalho. E aí foi quando o Vic me incentivou para ir pra rua. E eu comecei a ir pra rua pro semáforo, trabalhar no semáforo. Você fazia o que nesse início? Então, nesse início, lá no grupo em Campina Grande, uma das atrizes, já me vendo assim, ela disse, olha, tem uma coisa que eu quero te dar, não sei porquê, mas achei isso parecido contigo. E ela me presenteou com um diabolô, pequenininho assim, bem fuleiragem assim, bem de principiante assim. E eu fiquei com esse diabolô. E aí quando eu cheguei lá em João Pessoa, que vi que me disse, vai pra rua e tal, eu disse, eu não sei o que é que eu faço. Diabolô. Aí, esse diabolô. Só que, tá bom. Só que eu não sabia fazer nada de diabolô. Eu jogava pra cima, caía errado, saía correndo atrás dele no meio dos carros. Nossa, foi horrível as primeiras idas, assim. Eu ficava com uma vergonha, tipo...
Tipo, acho que o povo também pagando de pena. E aí foi quando o filho de Junivic, Pedro, que jogava Diabolô, ele começou a me ensinar, né? Me ensinar uns truques, umas coisas. E eu comecei a aprender. Aí eu comecei a perceber que o Diabolô que eu tinha não era o ideal. Aí comprei um outro novo, maior, bom. E aí comecei a fazer Diabolô. Comecei a realmente treinar isso e na prática, no semáforo. E comecei a ir de manhã e cedo. Treinar já fazendo. Já né? fazendo, E de tarde tinha faculdade, de manhã isso. E comecei a meio que sobreviver mesmo do semáforo, assim. E entender. E foi uma super escola, assim, a parte. Eu tava fazendo uma faculdade num momento e de manhã no outra faculdade na rua. E foi quando eu conheci os vendedores ambulantes, as galera. Tinha um que ficava vendendo morango, ele vendendo morango e eu jogando Diabolô. E a gente ficou muito amigo, assim, né? No final a gente ia almoçar junto, a gente... às vezes a gente chegava o carro e parava e dava as coisas pra nós dois, a gente dizia pra dividir. E aí foi muito massa, foi um grande aprendizado. E também, paralelamente a isso, eu comecei a ser o faz-tudo do Los Iranzi. Tipo, eu dizia, galera, eu quero ir com vocês nas viagens. Aí a gente começou a viajar e, tipo, eu fazia a sonoplastia. A técnica, contra isso, tudo. Leva atrás, carrega. Foto, eu comecei a ser a pessoa e meio que morar com eles, assim. Eu morava com o Fernando, na teoria, mas na prática era com os Iranzi, assim. Já tinha o meu quarto, já tinha minha toalha, minhas coisas, e vivia lá na casa deles. Eles tinham a Kombi Pachamama, com bem velha, assim, às vezes eu ia para noitadas, para as coisas, aí voltava tarde para não acordar ninguém, eu entrava pelo buraco que tinha em cima, dormia lá na Pachamama. Conta disso também no podcast. Todo engembrado, todo dia acordava lá, todo destruído, mas enfim. E aí foi uma época muito massa, assim, uma época que eu sou muito grato a eles por esse aprendizado. E aí com o tempo, eu comecei a me interessar cada vez mais na palhaçaria, né? Começou a me vir muito aquela lembrança do palhaço Chuchu que eu tinha visto lá na Praça da Bandeira há alguns anos atrás. E eu comecei a querer ter uma coisa minha, né? Foi quando eu também conheci um outro palhaço que tava viajando, que também tava na mesma situação que eu, assim, de estar começando, mas ele já era malabarista, que foi o Ed Malabares de Valadares, né? Ele era do governador Valadares e chegou em Campina Grande e a gente montou uma dupla. Começamos a apresentar, eu e Ed. A gente apresentou muito no Parque da Criança, lá em Campina. Mas você não estava achando uma pessoa? Sim, mas eu ia de vez em quando pra Campina pra encontrar com ele, pra fazer as coisas. Porque eu soube que tinha esse palhaço que tava... Nessa época eu não conhecia muita gente, né? Só os Irãs, né? Que eu tipo, colei, né? Mas, tipo, eu não ia atuar com a família, né? A família era a família ali, né? Às vezes eu ficava com vontade, eu ficava, deixa eu fazer alguma coisa. Tem um filho ou mais? E aí a gente teve um período que eles foram convidados para fazer uma apresentação em Campina Grande, no São João. Aí a gente foi para o apartamento lá da minha família e eu fui sendo assistente deles, assim, também, né? E lá a gente trabalhou muito junto, assim, também no semáforo. O Júnior me ensinou muito, assim, do semáforo. E fizemos uma primeira roda, assim, no Parque da Criança. E aí foi quando depois Ed chegou junto também, né? E de quando em quando eu ia para Campina pra eu e Ed fazer as coisas, Ed ia pra João Pessoa e pronto, era isso. Aí foi passando o tempo e eu quis fazer uma coisa minha, né? Só que, o que aconteceu? No final de 2014, tava no Secas e eu tava naquele contexto assim de fazer minha família entender mesmo que eu tava trabalhando na rua, né? E o que era fazer isso, né? Eu fui uma pessoa que estudei nas melhores escolas, tive uma formação assim privilegiada, né, nesse sentido de oportunidades, né, por vir de uma família que tinha essa condição. E meio que eu larguei tudo isso para apostar numa coisa, numa aventura, né, que para mim fazia muito sentido, mas pro meu pai não fazia. E foi quando no final do ano, 2014, eu fiz o Secas mais uma vez, né, eu deixava tudo que eu tava fazendo nas outras cidades para vir fazer o Secas, né, e o meu pai me viu pela primeira vez me apresentar de palhaço, e ele gostou muito, foi lindo, ele tava muito
pleno, né? No evento. Aí quando terminou o evento, passou um dia, ele faleceu. E aí quando ele faleceu, me bateu muita culpa, né? Muito remorso, muita, enfim, né? Tristeza de um modo geral. E eu parei de apresentar, parei de fazer as coisas, né? De teatro, de circo, e fiquei meio que o ano de 2015 muito acompanhando minha mãe, né? Muito nesse luto. E foi quando também a faculdade lá em João Pessoa entrou em greve, e aí meio que parei com tudo, assim, artisticamente, né? De teatro, de tudo. E aí lá pras tantas do ano, fui voltando devagarzinho, aos pouquinhos, com algumas pessoas que apareceram, né? As pessoas, assim, importantes da época, né? Que ficaram me incentivando e tal, né? Assim, de que o show não pode parar. E aí fui voltando aos pouquinhos, e até que em 16 foi que engrenou mais mesmo essa volta, né? Só que essa volta eu já quis voltar já fazendo cursos, formações, assim, tipo, quero estudar palhaçaria. Aí fiz uma vivência primeiro com Lore, com palhaço lá no Rio Grande do Sul, consegui ir pra lá. Aí fiz uma vivência lá com ele, e depois eu fui pro eixo lá de São Paulo, né, fiz um curso de mímica na capital, fiz o curso de palhaço na Unicamp, né, lá em Barão Geraldo, esses cursos assim de uma semana, né, 15 dias, e dessas coisas tudinho voltei com um número pequenininho ali, modesto, simplesinho. Qual era o número? Era o número do violãozinho. O número do violãozinho. E aí esse número do violãozinho que existe até agora no espetáculo. Que existe até hoje. Foi, de novo, paralelamente a tudo isso, eu tive uma vivência muito intensa em Campina Grande, né? Nessas épocas todas, assim, tanto de faculdade quanto depois só no teatro. E tinha muitos amigos da boemia, né? Eu digo que a palhaçaria, ela já se manifestava sem a pessoa saber, né? Estando dentro do armário, né? Até... Um passarinho me contou que naquelas ladeiras de Olinda, às vezes se manifestava bem muito, né? Nos carnavais, exatamente. O palhaço ele ia aparecendo, assim, né? Só que eu não sabia, eu não tinha controle. E era uma época, assim, essa época ali entre as faculdades, né? Faculdade primeira e segunda ali, né? Era uma época que eu vivia muito na boemia de Campina Grande. Aí eu conhecia muitos artistas, né? Da noite e tal. Eu me aproximei muito de Pablito. E Pablito virou meu grande amigo, assim, Figura né? célebre de Campina Grande. Figura célebre de Campina Grande. E Pablito dizia assim, às vezes eu chegava com ele pra dizer das crises, né? Dizia, rapaz, eu não sei se eu tô atuando da forma correta, não sei se eu sou ator mesmo, não sei o quê. Ele dizia, rapaz, deixe disso de lado, você é artista. Você não tem que ficar dentro de algum quadrado, não. E fique de boa, que as coisas vão acontecendo, né? E eu me aproximei muito da família dele, né? Também fiquei muito amigo de Anitta Garibaldi, que é um artesã, né? Lá de Campina Grande, que faz uns bonecos de palhaço. E a família deles, como um todo, é uma família de muitos artistas, né? E o irmão de Anitta é Dema, que Dema constrói coisas em miniatura. E ele construía guitarrinhas, violões, outras coisas. E foi quando eu via um violãozinho assim, eu achei a coisa mais linda do mundo. Disse, Dema, eu achei isso muito lindo e tal. E dias depois ele me presenteou com um. Eu disse, nossa, isso aqui tem que entrar no número de palhaçaria, né? E pronto, eu guardei isso até que aconteceu desse número depois, algum tempo depois, nascer, né? Com esse violãozinho que Dema me deu. Eu tenho duas histórias desse número. Sim. Lá no Crato, no Ceará, que a gente se conheceu. Sim. Que foi apresentar o número num cabaré do violãozinho. Bum! Faz a eletricidade, a energia. Falta energia. E o número precisa, né, de energia. Isso. E aí a gente se reencontra em João Pessoa, você apresentando, na hora do violão, bum! De novo. Foi muito engraçado, viu? Não, então, é tanta história que até escrevi um cordel sobre essas coisas. Mas enfim, depois eu falo sobre isso. E aí também aconteceu outra coisa, já que eu citei essa coisa de Campina Grande, e é importante voltar nisso. Nessa época que eu não sabia que era palhaço, né? Eu e Pablito, a gente era muito uma figura muito irreverente da noite, assim, né? Que Pablito principalmente, e depois eu acompanhei ele, né? Ele já era essa pessoa
pessoa, assim. É de ser aquela pessoa engraçada, aquela pessoa que fazia piada de tudo, que todo mundo morria de rir, que todo mundo queria ter junto na mesa, né? E aí, devido a isso, a gente se tornou pessoas muito carismáticas, assim, que todo mundo queria estar perto. E a gente era liso, e aí o povo vinha e pagava as biritas da gente. E aí depois eu meio que fui na onda dele, assim, né? Eu me tornei isso também, né? E teve um dado dia que a gente tava em Campina Grande, no São João, né? Que lá é a terra do maior São João do mundo, né? Dos 30 dias. Eu vou ter que defender Campina, infelizmente. Com não vou certeza. defender Caruaru, é isso. Apesar de eu gostar muito do Carnaval de Olinda, mas enfim, isso é outra história. A gente, no dia de segunda-feira, ali logo no início dos 30 dias, né? O dia 12 é o dia dos namorados. E o dia dos namorados é o dia que acontece os casamentos coletivo na pirâmide do Parque do Povo, que sai os casal tudinho. Tem essa cultura, né, do Santo Antônio. E a gente tava lá, assim, naquela, né, os dois solteiros e, eita, mais um dia dos namorados, a gente aqui solteiro. Aí foi quando, na segunda-feira que antecedia o dia 12, a gente começou a beber lá, conversar, não sei o que, daqui a pouco a gente inventa. E por que a gente não faz o bloco dos solteiros? Aí pronto, criamos um bloco chamado Simpáticos Solteiros, onde nesse bloco era a coisa mais engraçada do mundo, né? Nesse bloco acontecia, vinha todo mundo, assim, todo mundo levava seu instrumento. A gente fez um estandarte com o Guilherme, né? Guilherme Torres, um artista visual lá de Campina também. E aí, meio que o bloco, ele fazia uma alusão a Micarande, que era um carnaval fora de época de Campina Grande, que já acabou, não existe mais hoje, mas durante muitos anos ele era um carnaval fora de época que era nos moldes do Carnaval da Bahia, de Salvador, no sentido de ser trio elétrico, cordão de isolamento, pessoas que estavam dentro do cordão com abadá e quem estava fora era a pipoca. E aí a gente resolveu fazer num molde parecido, no sentido de que tinha um cordão, só que o cordão era um elástico, e a gente não chamava de cordão de isolamento, chamava de cordão de aglomeramento, que era pra olhou, sorriu, entrou, né? Quando o povo ia passando assim e achava massa o movimento, a gente botava o povo pra dentro. E aí fizemos um hino do bloco, a gente inventou uma música e era tocando essa música com um estandarte e uma pessoa na frente distribuindo camisinha e a gente pulando e dançando e chamando o povo. Era uma manifestação de alegria e era assim também mais uma palhaçaria sem a gente saber, né? Mais uma forma de palhaçaria. E aí aconteceu o quê? Nesse momento foi quando eu também conheci uma outra figura célebre de Campina Grande que foi Merencio. Quem foi Merencio? Merencio era um ator, um artista já mais velho, das antigas de lá de Campina, super da boemia ali, uma pessoa muito conhecida também, e que ele, quando viu o bloco, ele se encantou e, claro, quis fazer parte, né? Entrou na onda. E meio que ele já identificava, né? Uma pessoa mais experiente na arte, assim, meio que ele já identificava o perfil da gente, assim, né? E teve um dia que a gente entrou, assim, na onda e foi todo mundo junto, e a gente fazia o percurso sempre, assim, por dentro do Parque do Povo e voltava pro Bar de Tenebra, né? Que era a concentração, era lá no Bar de Tenebra. Aí teve um momento que a gente, alguma questão logística, eu nem lembro mais, eu quis voltar antes, né? E eu era um dos organizadores, meio que o povo me ouvia, assim, vamos pra ali e tal. E a gente veio e Merencio não queria. Ele queria que a gente fosse pro outro lado e tal. E nisso a gente pegou uma discussão, pegou uma briguinha ali e tal, e ele começou a dizer que que liberdade é essa, que você não vai, pra tal canto, e só quer ir pra tal outro, e lá. E, enfim, coisa de noite, de birita também, de festa, né? E aí passou alguns dias, e dias depois a gente se reencontra, eu e Merencio. E aí a gente sóbrio, né? Vai conversar, vai pedir desculpa um pro outro. Aí é quando ele chega pra mim, no pedido de desculpa dele, e abre minha mão e me dá um nariz de palhaço. E aí ele diz, olha, é isso aqui, ó, que é pra você usar com muita responsabilidade. E se despediu de mim e eu nunca mais vi Merencio. Depois ele foi embora pro norte, e aí parece que faleceu por lá. Mas esse foi meu primeiro nariz de palhaço, que ele nasceu dentro de uma conjuntura de uma manifestação nossa, espontânea, da noite, que a gente não sabia que tinha a ver com isso. E ele, por ser uma pessoa
mais experiente, ele identificou isso, né? E foi muito lindo, assim, começar dessa forma, né? E eu guardei esse nariz dele e fiquei também com isso guardado, esse nariz junto com aquela memória de Chuchu que eu tinha visto há muito tempo atrás. E aí, voltando a esse período do primeiro número, foi quando eu reativei essas memórias, né? Essa do presente de Merêncio e essa da primeira grande referência, né? E pronto. E criei o meu primeiro número, né? Que eu chamava de... Como era que eu chamava? Ah, e tem um nome, mas eu não lembro mais não. Era violão não sei o que. Era bem pai, assim. Canção não sei o que. Canção dedilhada. Eu acho que era isso. Enfim. E aí foi quando eu também tava lá na faculdade de teatro. Só que apareceu o momento de eu não me identificar mais com a faculdade. Tipo, eu dizia assim, nossa, eu quero fazer teatro pra sempre. Mas eu não quero faculdade. Não quero mais faculdade. Minha época de faculdade foi lá em jornalismo. Não é mais agora. Tipo, eu não queria seguir carreira acadêmica, mestrado, etc. E aí eu saí. Aí eu digo que eu saí da faculdade e entrei na autoescola, né? Foi quando fui aprender a dirigir, porque eu comecei a, devido a esse número, devido a essas apresentações que eu comecei a fazer, né? Por conta própria, sozinho e tal, começou a aparecer muito material, começou a ficar muito grande, assim, de mala, Aí foi quando eu comprei um monociclo, aí comecei a aprender a andar de monociclo, e aí começou a fazer muita coisa, aí teve um dia que eu peguei um mototáxi, cheio de troço. Tudo isso. E aí o mototáxi veio reclamando, dizendo, aí é foda, né, Mago? Vai fazer uma mudança na moto mesmo. Aí foi quando eu digo, realmente tô precisando de um carro, de alguma coisa. E aí também foi o momento que apareceu o meu amigo Tidananda vendendo a Fusquinha Margarete. E aí eu disse, Amargou. Aí eu vou comprar Amargou. E foi quando eu fiz a autoescola, concluí a autoescola, comprei a Margarete, tive que aprender tudo de novo, né? Porque eu aprendi num carro novo, com Fusca, tudo de novo. E fiz minha primeira viagem, assim, que foi uma viagem que eu saí daqui e fui pra Chapada Diamantina. Com a carteira recente, ainda provisória. Aí eu encontrei um amigo lá que ele dizia, rapaz, você é muito doido, a carteira, todo mundo se esconde na carteira provisória, você já vem pra Bahia. E a história com a Margarete dá 3 podcasts. A história com Margarete. Inclusive, é isso, né? Foram tantas histórias que aconteceram, né? É porque assim, eu tô fazendo aqui meio que um resumo da vida, né? Um resumo da vida artística e tal. Mas, assim, histórias específicas de situações foram tantas e apareceram já tantas pessoas que já me disseram, né? Você tem que contar as suas histórias e tal. Que aí eu listei as histórias. Listei algumas assim e deu 72. Então, eu quero fazer alguma coisa com essas histórias, né? Uma delas está sendo esse cordel que eu vou estar lançando agora, né? Foram muitas coisas que eu vivi com esse Fusca, né? Inclusive o nosso encontro, né? Que depois a gente viajou pra São Paulo de Fusca, apareceu outro, e aí era 2 Fusca, quando um quebrava, pegava o outro, quando o outro quebrava, pegava um. Mas a Margot, ela era diferenciada, ela tinha uma barraca de circo em cima, né? Tinha. Eu montei essa barraca com o serralheiro lá em Campina Grande e nessa perspectiva, né, já comecei a entrar mais nessa de querer viajar, ficar mais mambembe mesmo, né, só que é isso, o Fusca já tava ali de bom tamanho, mas quando se apareceu, a gente ficou com um carro pequeno, né, um carro pequeno pra muita coisa. 2 pessoas. E aí foi quando depois apareceu a Kombi. Mas com o Fusca a gente ainda foi até São Paulo. Foi. E voltou loucamente pelo início da pandemia. Foi. De Fukeli. E lá em São Paulo também fez muita viagem por lá, né? Como na Serra da Canastra com a Margarete. Serra da Canastra. Margarete 4x4, 4 pessoas aí naquele Fusca. Foi também no litoral paulista. Aí tinha crescido nele um bagageiro, tu lembra? Foi quando a gente mandou fazer um bagageiro com um case para guardar tudo dentro. E, nossa, aí, enfim, mais outras várias histórias, né? Com a Margarete indo pro litoral paulista também, indo pra São Paulo capital, e o povo buzinando atrás quando via a placa de Campina Grande. Enfim, aí sei que depois aconteceu a pandemia, né? E a gente veio, montamos um espetáculo, né? O Perfeitamente Perfeitos.
a gente começou a circular com esse espetáculo também lá pelo interior de São Paulo. Por aqui ele começou aqui, mas depois foi pra lá e depois continuou aqui, né? Depois continuou aqui nessa volta de pandemia e com a aquisição da Kombi. E aí pronto, depois que a Kombi chegou, ainda teve aquele outro projeto do Tropeçando nos Cariris, onde a gente circulou, né, por aqui em volta, aqui na região do Cariri, pela Funarte, e também adaptado, né, à realidade da pandemia, né, que foi aquela coisa de apresentar muitas vezes de maneira curta, né, na frente da casa das pessoas. Foi uma doideira aquilo, nunca mais faço. Mas foi bom pra gente, né? Foi bom, foi uma experiência... Para o público, no momento de pandemia. Outubro de 2020, ainda assim, no auge da pandemia, né? Aí também fizemos uma circulação com o Sequinho, né? Foi quando apareceu o Sequinho, Show de Nós. E foi com a Circombi, né? A Circombi. E foi muito massa a circulação. Foi. E pronto. E aí depois aconteceu do espetáculo, eu retomar com o meu espetáculo, né? Quando a gente separou, que você foi pra João Pessoa, e eu fiquei com a Kombi. Aí comecei a montar a Kombi, né? A Kombi aos pouquinhos, né? Transformar no motorhome. A gente já tinha feito a cama e depois eu comecei a montar as outras coisas, né? Os móveis, a parte elétrica, aí descobri gostar muito disso, da marcenaria, né? Nem imaginava que eu conseguiria fazer um esquema elétrico todinho. Fiz, com ajuda, claro, né? Com a consultoria, mas deu certo. E pronto, e chego nos dias atuais onde eu tô morando na Kombi, né? Atualmente você tá de passagem aqui por uma questão específica, tem uma apresentação pelo Cerque Paraíba, mas você e a sua Kombi está lá em Minas Gerais, isso, né? Você vai voltar pra lá, continuar a circulação. Lá em Diamantina. Tô lá e... Quer dizer, tô aqui, mas a Kombi tá lá. E aí eu vou voltar pra Belo Horizonte, de Belo Horizonte voltar pra lá, pra Diamantina e continuar a viagem, né? Como que está sendo essa viagem? Está sendo uma produção independente? Como que estão sendo essas articulações? Por onde você está apresentando? Como que está funcionando essa viagem? Essa viagem está sendo independente e ela está sendo, assim, por um lado, muitas descobertas, assim, no sentido de possibilidades de trabalho. Eu sinto que estou crescendo muito, assim, com o espetáculo, né? Ele está sendo apresentado de muitas formas diferentes para muitos públicos diferentes. Teve já situações, assim, aquela, né, de ter que abrir roda, de a Kombi não chegar. Aí também rola de algumas eu consegui fechar cachê pelo fato de ser com mais antecedência a produção, mas a grande maioria não. Tá isso no chapéu. Isso faz no chapéu e nas ajudas de custo, né, que eu consigo. Aí isso faz com que os valores caiam como um todo, né? Tá muito massa. Eu tô furando muitas bolhas, tô conseguindo apresentar em lugares que normalmente eu não apresentava quando tava por aqui, por exemplo, universidade, centros de Instituto Federal. Agora tô articulando uma apresentação com escoteiros por vários lugares, assim, diferentes, né? Onde a palhaçaria consegue chegar, né? E tá sendo muito massa. Tô com uma lojinha também de brinquedos. Essa lojinha também tá salvando muito. O segundo chapéu, sempre. Tá sendo... Exato. E aí eu tô vendendo alguns brinquedos que eu tô confeccionando, né? Como o Traca-Traca, que eu aprendi com o Pedrinho, da Circombi. Tem também, eu tô começando a confeccionar também o Roy Roy. O Traca-Traca, para quem não conhece, é um brinquedo popular com suas madeirinhas amarradas em fitas e você consegue fazer contação de histórias se utilizando dele porque ele pega formato, é isso, né? Isso. Ele se transforma em formas geométricas, em animais, em pessoas, bichos e números e etc. Ele é ótimo para contar a história, né? E ele apareceu também nesse contexto de reconstrução, né? De reconstrução do espetáculo, né? Que estava parado há um tempo, né? Ele ficou parado. Chegou muito num momento de uma afirmação, assim, né? Desses meus potenciais mesmo, assim, né? E aí tá aparecendo mais coisas, né? Agora eu tô começando a investir nessa coisa das histórias, né? E uma
das histórias que aconteceu, eu transformei ela em cordel. E o cordel vai ser mais um item da lojinha, né? Que vai começar a ser vendido. E já aproveitando e falando, né? Amanhã vai ser o lançamento do cordel, né? E vai ser uma experimentação de algo novo que eu tô tentando fazer com essas histórias. Que é algo que eu tô chamando de checho de caos. Uma última pergunta. O que é a palhaçaria na sua vida? A palhaçaria na minha vida é uma forma de conexão com o divino. E é isso. Descobri isso. E essa brincadeira, ela gera uma conexão com outro plano e que deixa todos nós em um outro estado. Tanto eu quanto o público, e nós somos afetados de uma forma única, diferente, extra cotidiana, e que a gente cresce de alguma forma e a gente é atravessado de alguma forma e a gente sai diferente de alguma forma. Então, pra mim, isso é algo que é divino, espiritual e tem a ver com isso. Para quem queira saber mais de você, onde pode te encontrar nas redes sociais, Hannah? Pode encontrar no Instagram, @palhaçosalsicha. Por enquanto é aí. Por enquanto eu não tenho YouTube, não. Apesar de todo mundo faz um canal do YouTube, eu não tenho paciência com ficar editando vídeo. Demora, né? Muito Tô demorado. vivendo a vida. Tá massa, é isso. Obrigada, viu? De nada. Este foi o CircoCast itinerante, disponível no Spotify e no YouTube com acessibilidade em Libras. Uma produção de Cotidiana Produções. Música original, captação e edição de som, CH Malves. Identidade visual, Ashota Takashi. Este projeto foi selecionado no edital Funarte Retomada Circo 2023. Eu sou Guadalupe Merck e te aguardo no próximo episódio.